Deus nos abençoe, sobretudo abrindo a nossa mente, o nosso entendimento. Tenho feito vários vídeos falando sobre o nosso proceder, as nossas atitudes e as nossas posições. Muitas vezes a pessoa ela se preocupa em ir na igreja, orar, dar oferta. Ela acha que tudo isso é suficiente. Olá, Maurício, um abraço. Ela acha que tudo isso é suficiente para agradar a Deus. Sabendo que o diabo, isso está escrito, ele tem muito mais fé do que a gente. O diabo tembla ou teme diante de Deus. Ele não deixa de ser o diabo. O diabo também vai na igreja. O diabo também ora. O diabo canta. O diabo dá oferta. Mas o diabo não tem atitude que agrada a Deus. Então as pessoas, elas estão neuróticas, achando que não, quanto mais eu for na igreja, mais fé eu tenho, mais abençoado eu serei. Isso não é verdade, porque no passado não tinha igreja. Os profetas, Jesus, os discípulos, eles não moravam na igreja. E por que os milagres aconteciam? Se não havia igreja e nem pastores. É porque eles tinham uma posição única. Eles não abriam mão da sua posição de crença em Deus, mesmo diante das ameaças, e eu já provei isso em vários vídeos. Veja o que Jesus fala em Mateus 5,37. Mateus 5,37, Jesus disse: seja, porém, o vosso falar sim, sim, ou não, não. Porque o que passar disso, de procedência maligna. Jesus está dizendo. Aqui Jesus não está falando de fé, de oração, de jejum, de ir ou não ir na igreja. Preste bem atenção quando você lê a Bíblia. Jesus está falando do proceder, da atitude, da posição. Sim, sim, não, não. Quer dizer, o meio termo é do diabo. É o que acontece com a maioria das pessoas, começando pelos pastores. Os pastores não têm uma posição. Eles não sustentam aquilo que eles pregam. Uma coisa hoje, outra coisa amanhã. Dançam conforme a música. O que a sociedade requer, eles estão prontos para satisfazer a sociedade. Aí, aonde estão os milagres? Você não vê? Você não ouve? Quando os pastores te convidam para ir na igreja, dizendo que a sua vida vai mudar, que o milagre vai acontecer, o milagre urgente, que você vai ser mais rico do que Salomão, que você vai ser tão poderoso como Abraão. Aonde está isso? Tudo mentira. Porque imagine, se Deus disse que ninguém seria como Salomão, mas tem gente que promete dizendo que você vai ser mais rico do que Salomão. Mas você, estupidamente, você acredita. O pastor diz que a sua vida vai mudar, basta você ir na igreja. E você acredita. Como se fosse, como se Deus fosse o empregado do pastor e também seu. E você não sustenta a sua fé. Tem hora que você diz uma coisa, tem hora que você diz outra. Dependendo do ambiente que você está. Você está sempre preocupado em agradar as pessoas e desagradar a Deus. O importante é você não ficar mal na fita, como diz na gíria. O importante é você não ficar mal com as pessoas. Mas você vai ficar mal com Deus e bem com o diabo.
E aí você quer que Deus te responda. Não, eu garanto para você que Deus não vai te responder. Jesus foi quem disse, o vosso falar seja sim, sim, não, não. Olha que fácil. Você foi ali? Fui. Você foi ali? Não fui. Acabou. Não tem que dar explicação. Não tem que dar explicação. Não, porque eu peguei o ônibus, porque eu peguei o carro, porque eu demorei tanto. Não, você não precisa dar explicação. Você não falou que foi? Você não falou que não foi? Então, não precisa explicação. Mas quando a pessoa é falsa, fingida, quando ela quer agradar, aí ela tem um montão de conversinha. Um montão de explicação. Não precisa. É como aquelas pessoas que começam a contar história, aí fala que o cachorro era amarelo, que o portão era preto, que naquele dia estava chovendo, e que ela falou com a vizinha, da vizinha, do vizinho. Aí ninguém aguenta essa história. E tem gente assim. Por que a pessoa não vai direto ao ponto? Por que a pessoa não vai direto? Não, ela fica dando voltas, fica contando historinha. Eu não aguento. O cristão, ele não é um crente. Crente é o diabo. Cristão é quem segue a Cristo. E sabe qual é o proceder dele? Sabe qual é a melhor forma do cristão? É o sim, sim, não, não. Você fez isso? Fiz. Assuma. Não dê volta, não dê desculpa. Não justifique. Não coloque a culpa no A, no B. Você fez isso? Eu não fiz. Sustente o que você não faz. Não deixe ninguém te influenciar. Não deixe ninguém mudar a sua personalidade. Esse é o seu problema. Fé você tem. Na igreja você vai, mas você não sustenta. Porque você está sempre preocupado com os demais. Você está sempre preocupado em agradar, em ficar bem com todo mundo. Esse é o problema da igreja. A igreja, ela perdeu os seus princípios. O evangelho pregado hoje é o mais podre possível. É o mais sem vergonha, canalha possível. Não por todos, mas uma pequena minoria de pastores prega o evangelho bíblico. A maioria é o evangelho do diabo, o evangelho de portas abertas, o evangelho da facilidade, o evangelho barato, o evangelho que agrada a todo mundo. Quando Jesus foi quem disse, vocês serão perseguidos por causa do meu nome. E eles foram. Os discípulos foram perseguidos, mortos. Mas hoje não. Hoje não tem perseguição. Pastor é amigo de todo mundo. Pastor é popular. Pastor é moderninho. Pastor é social. E aí, os puxa-sacos começam a te elogiar. E você gosta. E você pensa que você está abafando. Porque todo mundo gosta de você. Engraçado, né? As pessoas não gostavam de Jesus. Não gostavam dos discípulos. Eram poucos. Não gostavam dos profetas. Mas o pastor hoje, ele é aplaudido. Vai em tudo quanto é programa de auditório. Esperar o que desse pastor? Diz para mim. Você acha que Deus vai ouvir a oração dele? Não. Por isso, eles são como profetas de Baal, gritam de manhã, de tarde e de noite. E sobe monte, desce monte, e se veste de judeu. O que acontece? Nada. Nada. Porque eles não sustentam o que eles falam. Quando Jesus disse que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Eu não tenho dificuldade com as pessoas. Porque quem gosta de mim, gosta. Quem não gosta, me odeia. Você foi ali? Fui. Você fez isso? Fiz.
Eu não preciso ficar dando satisfação. Não, não preciso. Minha mulher, às vezes eu estou no Brasil, ela me pergunta, você foi aonde? Fui em tal lugar. Você fez o quê? Fiz isso. Você comeu o quê? Comi isso. Eu também pergunto a mesma coisa a ela. Quando ela está aqui nos Estados Unidos, eu estou no Brasil ou eu estou em outro lugar. Essa é a nossa conversa. Você foi aonde? Fui. Você foi em tal lugar? Não fui. Não tem ficar dando explicação e tal, e parará, porque choveu, porque fez calor. Não. A palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passar disso, não sou eu que estou dizendo não, bonitinho. Está escrito aqui, é do diabo. Não sou eu que estou dizendo não, bonitinho. Jesus foi quem disse. O que passar disso é do diabo. Esse é o seu problema. Você agrada o diabo. Você não agrada a Deus. Você agrada o diabo quando você quer agradar a sociedade. Você agrada o diabo quando você quer ficar bem com todo mundo. Isso é impossível na vida de um cristão. É impossível na vida de um cristão agradar todo mundo. É impossível porque Jesus não agradou. Os profetas, os discípulos não agradaram. Agora você acha que você tem que agradar porque você tem que ser social. Você tem que ser um pastorzinho moderno. Pastorzinho moderno. Todo mundo gosta de você. Todo mundo te elogia. Todo mundo fala bem de você. Alguma coisa está errado, hein? Alguma coisa está errado. Procure prestar atenção. Alguma coisa está errado. Quando todo mundo gosta de você, quando todo mundo fala bem de você, alguma coisa está errada. Você pode escrever o que eu estou te dizendo. Essa é a igreja atual. Essa é a igreja. A igreja, ela perdeu os princípios. Completamente. A igreja hoje trabalha para agradar a sociedade. Só isso. Veja as músicas, a forma que os pastores, as esposas se vestem. Igreja toda preta, com luz negra, parece uma discoteca de Hollywood. Ou um cinema, né, que é todo preto. Veja as igrejas. Veja o quanto se faz, a força que se faz para trazer pessoas e a outra força para manter pessoas, a ponto dos pastores ligarem para as pessoas, especialmente quem é um bom dizimista, aí os pastores ligam, meu amigo, meu senhor, minha senhora, vovó, vamos tomar um café, vem aqui, quero te atender. O pobre ele não atende no escritório. Agora, o dizimista ele atende no escritório dele. Cafezinho, água gelada, salgadinho. O pobre ele atende na distância. Essa é a igreja que você frequenta e que você sustenta. O problema da igreja hoje é que ela não tem posição, com raríssimas exceções. Com raríssimas exceções. Tem pastor? A Bíblia fala, não sou eu. A Bíblia diz que as prostitutas, os homossexuais, os fornicadores, os idólatras, os mentirosos, os assassinos, não herdarão o reino dos céus. Mas tem determinados pastores que falam, não, Deus olha o coração. Quer dizer, não sustenta o que está escrito na Bíblia, o que Deus falou. Não, Deus olha o coração. Ele vai num programa, aí o entrevistador pergunta, vem cá, e fulano, e o ciclano, vai ou não vai para o céu? Ou vai para o inferno? Ele, não, ele dá umas voltas. Não, Deus olha o coração. Quer dizer, safado, canalha. Cristão, Jesus disse, sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo.
Sabe o que quer dizer isso, bonitinho? Você tem que ter posição. É certo, é certo. Errado, é errado. Ah, mas é minha família, minha mulher, meu filho. Não importa. Não importa. É que você está tão obcecado pela mentira, a sua mente está tão cauterizada por fantasias, por devaneios, que você não consegue prestar atenção que estão te enganando. Você não consegue prestar atenção que o pastor falou ontem, ele não sustenta hoje. Não sustenta. Hoje é outro dia. Então, tudo que ele falou ontem, tudo que ele prometeu ontem para você, ele mentiu, porque ele não sustenta. Hoje é outro dia. É outro dia no calendário. Mas para o caráter, não é outro dia. Para a personalidade, para a honestidade, para a fidelidade, para a sinceridade, não é outro dia. Então quer dizer que eu sou um ontem, eu fui um ontem, hoje eu sou outro? Isso é do diabo. É o que mais tem dentro das igrejas. As pessoas estão perdendo o temor, perdendo o respeito. Porque os pastores não se dão o respeito. Os maiores mentirosos não estão fora da igreja. Os maiores hipócritas não estão fora da igreja. Estão dentro da igreja, em cima do altar, de terno e gravata, com o nome de bispo, de apóstolo, de profeta, de pastor. Esses são os maiores canalhas. Porque a única coisa que se espera de um pastor é que ele seja honesto. Deus não pediu para o pastor encher a igreja. Deus não pediu para o pastor tirar muita oferta. Deus disse, olha, ide e pregai o evangelho. O evangelho. Mas não é o evangelho segundo Satanás. Não é o evangelho moderninho. É o evangelho bíblico, que não agrada a todo mundo. O evangelho que foi perseguido. O evangelho onde os pastores foram mortos, perderam a cabeça, foram encarcelados. Não. O evangelho hoje é muito bonito. Muita música. Todo mundo hoje é gospel. Todo mundo hoje é cristão. Evangélico. Aí os políticos, né, nessa época, eles vão nas igrejas, eles choram, ficam de joelho, eles abraçam o apóstolo, o pastor, o bispo, diz, olha, eu gosto muito dessa obra. Mentira, ele quer o voto dos membros da igreja. Só isso, ele não quer mais nada. Então ele finge. E também o apóstolo, o bispo, finge que gosta dele. É um mundo de fingimento. Quando Jesus disse, olha, o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é do diabo. Você já reparou quantas vezes você vai na igreja? Você já reparou quanto tempo você gasta na oração? Você já reparou quantas promessas o pastor faz para você? Você já reparou que não existe dificuldade na igreja que você frequenta? Só facilidade? Só boa vida? Você só vai arrebentar? Quando a Bíblia manda perder, quando Deus perdeu, quando os discípulos, os apóstolos perderam, mas na sua igreja, perder é do diabo. E você não repara isso. Você está tão cego, tão encabrestado, que você não repara. Você já reparou que o pastor, ele promete uma coisa hoje para você, amanhã ele fala outra? Não, você não repara. Você está tão encabrestado,
A sua mente está tão cauterizada, a sua mente está tão obcecada por milagres, por bênçãos econômicas, que você não consegue prestar atenção o quanto você está sendo enganado. Aí você acha que eu sou radical, você acha que eu sou bruto, que eu estou falando mal dos pastores, você acha que eu estou julgando. Esse é o seu problema. Quem te engana, você aplaude. E quem procura abrir o seu entendimento, você condena. Você condena. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu sempre falo. Deus já me livrou de tantas coisas. Você não tem ideia o quanto Deus já me livrou. De morte, de cadeia, de ficar aleijado. Mas nenhuma dessas coisas, para mim, foi ou é mais importante do que Deus ter aberto os meus olhos para a verdade. Nenhuma dessas coisas. Nenhuma. Cheguei no coração, cheguei no hospital, meu coração não valia nada. Eu não podia levantar da cama para fazer xixi, porque eu podia morrer. E isso aconteceu dentro do hospital. Me tiraram da cama e me botaram em pé em cima de uma máquina, meu coração não resistiu. Eu tive 4 horas de ataque cardíaco dentro do hospital. Para você ter uma ideia, o meu coração não existia. O meu coração, eu não podia dar 2 passos dentro do hospital. Hoje eu estou aqui. Já fez 4 anos. Fizeram 4 anos que Deus me deu um coração novo. Você acha que eu vou pregar para te agradar? Você acha que eu vou pregar para agradar a minha família? Você acha que eu vou pregar para você me dar a sua oferta? Não. Por isso eu tenho moral para falar o que eu falo. Eu não vou pregar para você. As pessoas não me ajudam. Não me ajudam. São poucas as pessoas, eu digo para você. Se eu tiver 10 pessoas que me ajudam, é muito. Mas nenhuma dessas 10 pessoas eu a seduzi. Ou liguei para a casa delas. Nenhuma. São pessoas que voluntariamente dizem, bispo, eu vou lhe ajudar. Veja. Agora, se eu fosse o tipo de pastor que chama de você de meu querido, vou orar por você, sua vida vai mudar, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, você estaria me ajudando, porque você gosta de mentira. Você gosta de mentira. Aqui é o livro. Eu quero ir para o México. Você não tem ideia o quanto eu gosto do México. Você não tem ideia o quanto que eu gosto de pregar no México. Está aqui o livro, que fala tudo sobre a idolatria. E o México, simplesmente, é o 2º maior país católico do mundo. Mas se eu não tiver recursos, eu não posso ir. E você fica sustentando pastores aí que ficam ostentando. Que fica ostentando. É quem você sustenta. O evangelho verdadeiro você não sustenta. Você sustenta vagabundo. Por isso, você vai ficar 30 anos na igreja, sua vida nunca vai mudar. Não é por falta de fé. Não é por falta de oração, nem de campanha. O que falta é posição. O que falta é atitude. Ô Diógenes, você pode me dizer o tempo aí, se você está acompanhando? Ou alguém pode me dizer o tempo? Jesus disse, o vosso falar seja sim, sim, não, não. Eu sou casado com a minha mulher há 40 anos. Vamos completar 41 anos. Não tem problema.
Porque é sim, sim, não, não. Obrigado, Kátia. Sim, sim, não, não. Acabou, então é fácil viver. É muito fácil viver. Eu não preciso ficar perto dela, ela não precisa ficar perto de mim. Não. Meu celular fica à vontade. Eu nunca peguei o celular dela para ver nada. Nunca peguei. Ela pega o meu para ver se tem que corrigir alguma coisa, fazer um upgrade, algumas coisas que ela fala, poxa, você tem que fazer isso, porque senão vai gastar bateria. Só isso. Porque entre nós não existe dúvida, não existe. Foi aonde? Ah, porque... Não. Foi, não fui. Comprou, comprei. Não comprou, não comprei. Acabou. Sim, sim, não, não. É fácil viver assim. Eu não tenho problema. Você tem? Tenho. Não tenho, não tenho. Acabou, não tem problema. Eu não preciso ficar dando volta. Mas a igreja hoje, veja a volta que o pastor dá. Ele podia fazer a reunião em 1 hora, ele leva 3. Ele poderia pregar em 15, 20 minutos, mas ele prega 2 horas. Sabe por quê? Porque a maioria fica dando voltas. Dando voltas. Aqui nos Estados Unidos, o pastor tem 50 minutos para pregar. 50 minutos. Pode ter uma pessoa, pode ter 1 milhão de pessoas. Ele tem 50 minutos para pregar. Ele não passa disso. Mas no Brasil, o pastor leva 2, 3 horas pregando. Aí se você for olhar, ele está dando volta para te convencer. Está dando volta para te enganar. Está dando volta para te manipular. Mas você não presta atenção. Porque quando o pastor diz, ele dá um grito, olha, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Aí você fica todo animadinho. Você, pastor, pô, que pastor bacana. Esse pastor tem uma fé tremenda. Mentira, ele está só enganando você. Porque o que ele levaria em 15 minutos, ele está levando 3 horas. Eu já vou terminar o vídeo. Acabou. E eu estou falando demais, hein? Vou completar 30 minutos. Suficiente para você entender a mensagem. Fica aí o vídeo. Se você é amante da verdade, coisa que você não é, divulgue o vídeo. Prova que você é amante da verdade. Divulgue o vídeo. Prove que você é amante da verdade. E se Deus tocar, nos ajude. Para ir no México pregar sobre esse livro. Nos ajude. Com 50, com 100, o que você quiser. Se você é amante da verdade. Divulgue o vídeo. Veja os outros vídeos, porque existe uma sequência. Jesus foi quem disse que o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo. E aí agora você toma a sua decisão. Bom dia.